A maior inimiga de Trump é a realidade. Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 16. O atual presidente dos Estados Unidos, que está agora em seu segundo mandato, enfrenta uma dificuldade muito grande em relação aos tempos de que ele era apenas um apresentador de reality show muito famoso. A realidade das coisas, quando as câmeras cortam, a luz se apaga e o set se fecha, é um pouquinho mais complicada. A diferença entre as situações que foram verificadas durante o primeiro mandato de Trump e agora no segundo está apenas na intensidade. E isso acontece porque se naquela época tinha gente por perto para dar um toque, né? Falar assim, olha, você está fazendo bobagem, acho melhor parar com isso daí. No segundo mandato ele está 100%, como diz aquela expressão popular, soltinho no pagode. A evidência anedótica mais recente disso é o que acontece agora sobre a Venezuela. Te contamos no episódio 14 aqui do Curadoria sobre o que aconteceu e sobre como ele é mesmo o presidente mais sincero da história do Tio Sam. Por não ter entrado em momento nenhum na lenga-lenga clássica de estamos levando democracia, estamos levando liberdade, né, de outros presidentes americanos para fazer intervenções, invasões ou coisas do tipo a outros países. Mas o que vem agora, nesse episódio, é o dia seguinte, que dessa vez conseguiu ser muito mais rápido do que o normal. A operação na Venezuela, que capturou Maduro e o levou a Nova York, aconteceu na madrugada do dia 3 de janeiro. Logo de imediato, Trump anunciou que empresas de petróleo irão investir bilhões de dólares lá na Venezuela. O que acontece uma semana depois? Financial Times trouxe que a ExxonMobil, que é uma das maiores empresas, e uma dessas empresas que teoricamente estariam para investir bilhões na Venezuela, o CEO da ExxonMobil disse para o Trump que o país é uninvestable. Falei em inglês porque não existe uma tradução direta em uma palavra só, mas dá para resumir bem com é impossível investir ali. E antes que alguém apareça dizendo que é fake news, o Bessent, secretário do Tesouro do governo Trump II, já apareceu confirmando a história para Forbes, dizendo que já está por dentro do fato de que as empresas petrolíferas não estão tão interessadas assim em investir na Venezuela. Ou, se você precisar de uma evidência ainda mais direta de que isso não é fake news, saiba que o próprio CEO da Exxon, Darren Woods, utilizou essa expressão em público, gravado em uma reunião recente na Casa Branca. E bem, por quais motivos essas empresas gigantes e com bastante caixa estariam desinteressadas nessa grande oportunidade da maior reserva de petróleo do mundo? Se nos permite uma breve análise, são pelo menos dois os motivos para isso. Um de potencial técnico e outro institucional. Quanto ao ponto técnico, um aspecto é objetivo e outro vem da incongruência clássica de Trump. O aspecto objetivo foi trazido pela Bloomberg em um levantamento junto aos membros da OPEP+. Atualmente, a Venezuela extrai cerca de 800 mil barris de petróleo por dia. A medida que costuma ser utilizada é barris de petróleo por dia. Então, a partir de agora, todos os milhões forem cedidos são barris de petróleo por dia, ok? Só para a gente ficar na mesma página. Esses 800 mil são 1/3 do que a Venezuela extraía 10 anos atrás, e isso representa menos de 1% da demanda global diária de petróleo. Essa produção conseguiria ser expandida em 150 mil, ou seja, chegando a 950 mil, em alguns meses. Mas para chegar a 2 milhões de barris de petróleo por dia extraídos, seriam precisos investimentos razoáveis e reformas institucionais. Calma que isso vai voltar mais adiante. Ou seja, em termos bem diretos, não adianta nada ter uma reserva imensa de petróleo se o que você consegue explorar é reduzido. Para se ter uma ideia, o Brasil recentemente conseguiu superar a barreira de 4 milhões de barris de petróleo por dia em um mês. Dentro ainda do ponto técnico, o aspecto incongruência do Trump é apenas uma curiosidade.
O perfil Acyn, ACYN, no X, o Twitter, publicou um vídeo em que são comparadas duas reações de Trump falando sobre o petróleo venezuelano. E essas duas falas não são distantes, não, tá? Que geralmente as pessoas usam de uma má-fé clássica, que é pegar uma fala da pessoa lá nos anos 90 e pegar uma outra fala agora, né? As coisas mudam depois de décadas. A primeira fala foi em 2023, onde o Trump disse: o petróleo deles é um lixo, o pior que existe, parece um piche. E agora, recentemente, em 2026, mudou a fala para: o petróleo venezuelano é um bom petróleo. Na verdade, ele é ótimo para certas coisas, enfim. Agora, sobre o ponto institucional que talvez justifique esse não investimento, esse não interesse dessas empresas gigantes do setor petrolífero em explorar a Venezuela. Efetivamente, na Venezuela não tem nada de diferente agora. Se era uma ditadura antes, em termos práticos continua agora, porque a vice acabou de assumir. Presos políticos ainda seguem presos políticos. Generais armados até os dentes, na casa dos milhares, também seguem lá impávidos. O conjunto de leis e instituições segue intocado. Tá, uma coisa mudou. A bolsa dele subiu pra caramba depois disso. Mas, em termos de economia real, tá tudo igual. Por qual motivo empresas imensas investiriam vários bilhões de dólares se a única coisa que mudou é quem estava no cargo máximo do executivo? Pois é, provavelmente elas não vão investir mesmo. A não ser que... Mas também fica aí que vai ter uma grande resposta para isso. Um ponto que vale a ser apontado aqui é que, em termos institucionais, as petroleiras não estão no vago e distante. No longo prazo, as regras precisam ser críveis para que a gente faça os investimentos. Isso é importante? É. Mas outra coisa importa muito para quem pensa em fazer novos investimentos na Venezuela. Existe dinheiro travado lá há muito tempo. Seja porque os Estados Unidos sancionaram aquele país, inclusive no primeiro mandato do Trump, em outras épocas também, ou porque em outros períodos a Venezuela expropriou esses investimentos. Para você ter uma ideia de quão salgada é essa conta, apenas a ConocoPhillips, que é uma dessas empresas, calcula que existem 12 bilhões de dólares em investimentos que estariam travados por lá desde 2007, 2008. E qual a resposta que essa empresa teve após a reunião com Trump? A resposta foi o seguinte: esquece o passado, o negócio é investir de agora em diante. Apenas uma empresa calculando 12 bilhões de dólares travados ali na Venezuela. Segundo o anúncio do Trump de alguns dias atrás, mais ou menos na mesma época em que ocorreu a operação militar na Venezuela, os investimentos seriam na base de 100 bilhões de dólares a serem realizados por essas empresas. O que é que acontecerá se todas essas empresas chorarem e o governo americano ceder benefícios para que essa exploração aconteça? De pronto, eu já te adianto, os investimentos que serão feitos serão ínfimos perto do custo ao contribuinte americano, para um aumento de produção que, novamente, não fará tanta diferença assim perto do consumo que se tem lá nos Estados Unidos e que não passa nem perto do volume produzido pelos Estados Unidos atualmente. E de um petróleo que, de fato, é uma incongruência do Trump falar tão mal do petróleo venezuelano e depois falar que é um ótimo petróleo, mas de fato é um petróleo que não tem tanta usabilidade assim, né? Não é um petróleo que dá para fazer gasolina, por exemplo. Um petróleo que dá muito mais para ser utilizado para fazer asfalto, né? O que é uma utilização um pouco menos nobre, por assim dizer, e talvez com menos circularidade. Para além de tudo isso, outra ótica que não pode ser esquecida é que, na atualidade, o petróleo produzido no mundo está em patamar sensivelmente ao petróleo consumido. A demanda no mundo por petróleo ainda cresce, a gente ainda é um mundo movido a petróleo. Mas a oferta de petróleo, nos seus mais diversos pontos, ela segue crescendo mais rápido do que isso. E mesmo diante de uma diminuição razoável nos preços de petróleo, como te contamos no episódio O que aconteceu nos mercados em 2025, ninguém, em lugar nenhum, está pensando em diminuir essa produção. Olhando para tudo isso, para todas essas questões, qual seria o sentido de investir bilhões
para buscar um incremento pequeno de produção em um mercado já saturado de um produto que não tem tanta qualidade assim, né? De uma commodity, no caso, que não tem tanta qualidade assim. Pois é, você está acompanhando nesse episódio com uma profundidade maior do que provavelmente o presidente dos Estados Unidos visualiza agora. E é isso que acontece quando no seu entorno, no lugar de manter quem te conte a realidade, você mantiver só puxa-saco, que é o que acontece com o Trump agora. O título desse episódio, ele não é em vão. O Trump vive numa realidade paralela na qual apenas anunciar e gerar manchetes e dizer que algo vai acontecer já basta para que aconteça. Não serve para intervenção na Venezuela, não serve para acabar com a guerra na Ucrânia, não serve para colocar resort em Gaza, não serve para trazer trilhões em investimentos para os Estados Unidos, não serve para fazer com que o americano médio consuma menos do resto do mundo, não serve para dar a entender que os Estados Unidos estão liderando o mundo, não serve para anexar o Canadá como o 51º estado. Na verdade, só serve para duas coisas: manter acesa na mente do presidente que tudo segue funcionando do mesmo jeito que era nos tempos do Aprendiz, onde ele era o apresentador, e arranhar ou desmanchar relações construídas pelos próprios Estados Unidos em todos os âmbitos nos últimos 70 ou 80 anos. A realidade é implacável e ela vai muito além do que acontece num reality show onde você parece um malandrão super inteligente. Até porque, na realidade, existe o dia seguinte. E quando não existe plano algum de verdade, o dia seguinte é apenas uma ressaca forte. Pelo menos ele parece já estar em Nárnia, então não deve estar se incomodando tanto com isso. Quem quer fazer alguma coisa acontecer de verdade, e isso vale não só para governos, isso vale para você, nos seus negócios, para metas que você colocar na sua vida, quem quer fazer alguma coisa acontecer de verdade, coloca minimamente algum tipo de planejamento, de passos, de caminho a ser trilhado, de expectativas, de plano de correção. Se anunciar alguma coisa, só anunciar alguma coisa, bem, aqui no Brasil a gente sabe há muito tempo que só vai do nada ao lugar nenhum. No Tio Sam eles vão entender isso detalhadamente ao longo dos próximos anos, ainda, agora, principalmente porque eles decidiram seguir essa trilha de maneira muito mais intensiva agora nesse segundo mandato do Trump. E sobre essa estratégia, com muitas aspas, de não servir para trazer trilhões de dólares em investimentos para os Estados Unidos, né, essa estratégia de guerra comercial, cabe reforçar que recentemente a Bloomberg levantou que existem mais de 1.000 empresas americanas processando o governo Trump e pedindo reembolso das taxas pagas, né, já que virou aquele salseiro danado, uma hora é 50, outra hora é 70, outra hora é 130 e depois volta. Para quem anuncia, para nós economistas, para você que está acompanhando isso, talvez isso seja divertido. Olha, a taxa subiu, a taxa caiu. Mas para quem está todo dia no mercado, e eu não estou falando do mercado financeiro, estou falando da economia real. Para quem está todo dia comprando insumos de fornecedores, fabricando e fazendo a economia girar, não é essa diversão toda não, né? E no final das contas, então, o que pode acontecer é que além de não trazer investimento relevante, essa política completamente imbecil de guerra comercial tarifária de Trump 2, talvez coloque um tijolinho a mais no já combalido sistema fiscal dos Estados Unidos, né? As contas públicas americanas, que, né, já trabalham sob déficit há mais de 25 anos, continuamente, com um juro que agora é real, não é mais aquele juro zero, né? Então essa dívida vai aumentando. Colocaram mais um tijolinho ali, né? Não trouxe investimento, anunciou, beleza, a plaquinha lá no Liberation Day e tudo mais, não trouxe investimento nenhum e ainda vai custar caro, né? Problema de quem pegar esse rojão explodindo depois. Não sabemos quantas mais serão as evidências anedóticas do tipo, desse tipo que te contamos aqui nesse episódio. Mas até agora já deu para entender uma coisa sobre o segundo mandato de Trump. Manchetes podem enganar otários, mas não mudam a realidade. A realidade, segue adiante impassível. Trump pode até latir, e late bastante,
mas a realidade passa, e passa incólume. Gostou desse conteúdo? Não deixe de curtir, compartilhar com quem você acha que irá se interessar e deixar o seu comentário para enriquecer a discussão. Ajude a jogar carvão nessa locomotiva de conteúdo que está aqui há tantos anos dedicada a você. Caio Augusto aqui em 11 de janeiro de 2026. Até o próximo Curadoria.